Sejam bem-vindas ao podcast Ponto Z. Eu sou a Bruna, representante da Zúria, uma loja de roupa que trabalha para mulheres, para que as mulheres se sintam livres, exatamente como são. E hoje trazemos aqui um tema muito importante, que é como gerir o nosso tempo de forma eficaz em relação ao nosso trabalho e à nossa vida pessoal. Temos connosco a doutora Mariana Couto, que é especialista em gerir o tempo de forma muito eficaz, o tempo dela, com a família e com as equipas que gera. A Mariana é uma empresária, diretora executiva de duas empresas próprias, uma na área da saúde, que é a Fisioglobal, e a outra na área da educação, que é a Master Science. Para além disso, é também presidente e fundadora da Estou Contigo, que é uma associação que faz um trabalho incrível com os idosos em situação de vulnerabilidade social e também participa ativamente no quadrante da política. Portanto, é uma apaixonada, sempre à procura de novas oportunidades e novos negócios. E trouxemos a Mariana porque achamos que é incrível ver a leveza com que a Mariana trabalha, com que a Mariana expõe esta leveza com que rege o seu tempo na vida pessoal, na vida profissional e da forma como ela trabalha também com as equipas, que achamos incrível. E sempre com este sorriso luminoso no rosto. Quisemos trazer para aqui este primeiro episódio, este tema neste primeiro episódio, porque achamos que é algo que incomoda muitas mulheres, é algo que acaba por trazer-nos alguma culpa, muitas vezes, porque sentimos que muitas vezes não temos tempo para nós, não temos tempo para a nossa família ou não temos tempo para o trabalho. Achamos muitas vezes que não conseguimos tempo para as três componentes, componente social, componente de nós próprias, tratarmos de nós, e vamos falar um bocadinho com a Mariana sobre o porquê de não termos este tempo, como é que a Mariana conseguiu alcançar este equilíbrio e tentar fazer com que isto seja vivido sem culpa, sem um peso, sem sentirmos que estamos a falhar em alguma das nossas componentes. Mariana, seja bem-vinda. Obrigada por teres aceito o convite. Estou muito, muito contente que estejas cá connosco. E agora, já te apresentei. Quero que fales um bocadinho connosco sobre ti. Queres introduzir alguma coisa antes de eu começar a fazer perguntas? Olha, antes de mais agradecer-te este convite. Obrigada por me desafiares e por me fazeres sair da minha zona de conforto. Eu partilhei contigo que é a primeira vez que participo assim de um podcast, e é desafiante também porque me obriga a refletir sobre os aspectos que partilhaste comigo que gostavas que conversássemos, e isso de alguma forma também me ajuda a consolidar e a perceber o porquê de determinadas coisas na minha vida ao dia de hoje acontecerem desta forma e compreender porque é que para outras pessoas isto não acontece dessa forma. Já acho que é muito esta autoconsciência e estas conversas de alguma forma favorecem esse processo mental de trazermos para o nosso racional lá está, a clarividência sobre estes temas. Mesmo isso, é muito importante e muitas vezes nós próprios não temos a consciência do que é que estamos a fazer e só em conversa é que acabamos por consolidar. Então, a minha primeira pergunta para ti é: porquê é que achas que surgem estes desafios de tempo? Por crenças que nós possamos ter vindas da componente sociológica, por alguma desorganização? Como é que achas que surgem? Tem este peso tão grande? Olha, eu acho que está muito relacionado com, como estavas a partilhar, com uma componente educacional e cultural. Ou seja, em boa verdade, nós somos mulheres, nós crescemos com, de alguma forma, a bagagem de um dia virmos a ser esposas, virmos a ser mães, isto faz quase parte daqueles que são os nossos marcos de sucesso na vida, não é? E ao crescermos com esta bagagem, isto parecendo que não, aporta aqui uma responsabilidade muito grande, porque traz esta expectativa, que às vezes tu, nem são bem coisas que se calhar tu queres realmente, mas que a sociedade, que tu achas que a sociedade quer de ti e os teus pais, a tua família, ou seja, aquilo que os outros acham que tu também deves ser e deves fazer acontecer. Portanto, sim, acho que há aqui uma questão cultural e de educação muito forte. Hum, e depois também acho que algumas, acho sim que de facto também em alguns casos
pode eventualmente ser alguma desorganização e às vezes alguma falta de apoio, quer do parceiro, quer de backup familiar. Portanto, acho que são vários. Acho que não consigo identificar um fator único, acho sim que depois no lufa-lufa do dia a dia, acho que é um imbróglio de coisas que acabam por favorecer que a mulher se acabe por se perder, particularmente a meu ver, muito depois da maternidade, porque acho que é um papel bastante assoberbante, que surge posteriormente à parte profissional, ou seja, não é? Nós acabamos a escola e começamos a trabalhar e esse é o nosso objetivo, é se ingrarmos profissionalmente, é crescermos profissionalmente. Umas pessoas com mais drive ou menos drive profissional, mas lá está, esse é o nosso marco seguinte à parte da educação. Ah, e depois de repente surge um filho e um filho, parecendo que não, coloca aqui em pausa determinados aspectos da nossa vida, ou se não coloca em pausa, sobrepõem-se os layers todos uns nos outros e aquilo que nós tendencialmente de alguma forma fazemos é dar resposta primeiro às outras coisas e nós vamos ficando para trás do filho, para trás do trabalho, para trás do marido, para trás do casamento, hum, e, e isso é o que eu vou sentindo que algumas pessoas conhecidas vão relatando, e eu própria passei por esse processo, que é, a dado momento, ficamos na dúvida do género, afinal, quem sou eu? Depois de todo este processo, que ainda por cima a maternidade é super assoberbante, não é? Ninguém nos ensina como ser mãe, eles não vêm com um livro de Regras. instruções, Exato. só vêm desse jeito, mas não vêm. Não, Um, um e então botão. E então acho que é algo que é tão assoberbante que a dado momento nós, acho que é muito legítimo as mulheres sentirem esta despersonalização brutal de: "Ok, e agora?". Especialmente depois as crianças, não é, vão para a escola aos 3 vá, 3 anos, que seja aos 5 já começam a ter alguma autonomia e nós já nem sequer sabemos que concertos concertos, vá, que música é que gostamos de ouvir, que cores é que gostamos, tipo, o que é que gostamos de beber, parece que perdemos um comboio que continua a andar e, e eu acho que este processo, tenho-me apercebido disso, que é mais ou menos generalizado. Lá está, umas pessoas com mais consciência, ou seja, em mais sofrimento e angústia, se calhar, por essa despersonalização, outras pessoas mais letárgicas, mais adormecidas, mas de alguma forma, se calhar também eventualmente porque têm mais uma drive familiar, porque quiseram muito ser mães, se calhar, ok, dedicaram-se a esse projeto, digamos assim, ser mãe, ter esta família, mas ainda assim acho que acabam por sentir, ok, eu também existo enquanto ser humano, eu também existo. E acho que isto é transversal às mulheres. Sim, também acho que sim, principalmente depois de ser mãe, claro. Mas por exemplo, eu sinto que muitas mulheres acabam por, mesmo que estando naquele processo de não haver grande preocupação com estas componentes, acabam por viver um bocadinho em stress e em angústia por não terem tempo disto ou daquilo, porque são realmente muitos afazeres que nós temos enquanto mulheres, mesmo não sendo mães, há sempre muita responsabilidade e uma luta extra eh, para se ingrar em algumas questões da vida, principalmente profissional, não é? Há sempre aquela luta extra por ter aqui a componente feminina. E há muita culpa, um sentimento de culpa, e esta culpa não deveria existir. No outro lado, falando dos homens, esta culpa muito possivelmente não existe, não é? Não há aquela questão de vais a uma reunião à noite e os teus filhos ficam onde? Vais passar uns dias fora e os teus filhos ficam onde? Casa, quem toma conta dela. Pronto, não há esta questão, não é? Portanto, acabamos sempre por viver ali esta culpa. Isto são crenças que podem desfazer. Sem dúvida. Para mim foi muito importante, por exemplo, fazer a partir de determinado momento, que acho que coincide, ou melhor, coincide em termos cronológicos na minha vida, antes da maternidade e depois da maternidade. Eu fiz um trabalho de psicoterapia e de coaching e isso ajudou-me muito
a ter noção dessas crenças e de alguma forma, e eu partilhei isto já de forma informal contigo, e isso de alguma forma acho que trouxe alguma leveza para esta permissão ou para eu me permitir fazer determinadas coisas sem ter que estar permanentemente a lidar com essa culpa. Ou seja, quase o permitir-me falhar, o permitir-me estar consciente de que eu não vou conseguir ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a namorada perfeita, a empresária perfeita, a líder perfeita, ou seja, não vou conseguir e estar em paz com as falhas que decorrem destes diversos papéis que nós temos no nosso dia a dia, não é? E eu acho que muitas vezes a culpa vem desta nossa necessidade de querer corresponder de novo às expectativas e a essas responsabilidades que nós assumimos com uma vontade de tentar entregar o melhor resultado possível, mais próximo daquilo que nós temos como perfeito. E eu acho que é muito daí que vem essa pressão que nós nos colocamos a nós mesmos. E a solução para isso é muito terapia, não é? Acho que sim. Acho que há aqui um movimento muito importante que acho que é importante nós normalizarmos a terapia, a psicoterapia, a psicologia, numa vertente profilática, ou seja, não recorrermos à terapia só quando já estamos com um baby blues, com uma depressão pós-parto, ou com uma depressão normal, ou com um burnout, ou seja, são recursos, são ferramentas que nós podemos adquirir, hum, para que nos permitam de alguma forma antecipar esses problemas, ou seja, lá está a ter as tais estratégias que nos permitem no dia a dia ir lidando com estes desafios de uma forma menos, com menos Mais leve. sofrimento, exatamente, com menos sofrimento, com menos angústia, com menos stress acima de tudo. Eu acho que muitas vezes é aqui este stress e ansiedade que de alguma forma eu creio que nos últimos anos se normalizou e daí tantos casos de burnout, não é? Um, porque de alguma forma agora temos como comum que temos que andar todos a 1000, não é? E Sim, os carros podem andar às 5000 rotações, alguns quilómetros, não podem andar, fazer uma viagem de 500 quilómetros às 5000 rotações, não é? Estou aqui a sim, dar este exato. exemplo, mas porque eu acho que é muito isto e acho que é importante de alguma forma falar-se sobre a importância da psicoterapia, da psicologia de novo, nesta perspectiva de prevenção. Ou seja, adquirirmos ferramentas, é a oportunidade de melhorarmos, de nos conhecermos e de encontrarmos a nossa melhor versão. Eu acredito muito nisto. É um trabalho contínuo de muitas vezes nem tem a ver com feridas, com traumas, com problemas, tem a ver com esta procura da nossa melhor versão. E a nossa melhor versão, a minha melhor versão, ao dia de hoje, não é a minha melhor versão de há 5 anos atrás, quando eu fazia este trabalho. Portanto, o trabalho que eu faço hoje em dia é diferente daquele que eu fazia há uns anos atrás. E é com isto que nós vamos evoluindo e vamos conseguindo lidar com os desafios, lá está, do dia a dia, profissionais, da maternidade, relacionais, de uma forma mais tranquila e mais leve. Então, as tuas estratégias passaram sempre por procurar a psicoterapia. E dentro da psicoterapia, que estratégias e que estratégias é que podes partilhar connosco utilizas ou utilizaste, porque já referiste que não foi sempre assim, não é? Para gerir o teu tempo e para conseguir estar em pleno em todas as vertentes da tua vida, não é? Que eu vou acompanhando que tu consegues estar a trabalhar e criar uma equipa, várias equipas, aliás, e delegar, também é uma coisa muito importante, não é? E também consegues estar com os teus filhos, que eu esqueci-me de dizer no início, mas és mãe de 2 filhos, hum, e também consegues ter a tua vida, estar com a tua família, com os teus amigos, ir a um concerto, ir a um teatro, fazer algo que realmente nos acrescenta também enquanto ser individual. Olha, eu acredito que que existem estratégias que são transversais às diversas pessoas e existem algumas que são mais particulares, ou seja, para mim, por exemplo, foi muito importante, hum, uma das minhas principais dificuldades, eu tenho uma drive muito orientada para a parte profissional. Logo, a partir do momento que eu fui mãe, a maternidade para mim foi assim um desafio verdadeiramente assoberbante. Então, para mim, a partir de determinado momento, foi mesmo muito importante eu perceber
o tipo de mãe que eu sou. E eu fazer as pazes com isso, porque de alguma forma eu tinha, por exemplo, eu idealizava uma mãe que é a mãe que nós às vezes vemos no YouTube, na televisão, nos filmes, que é a mãe que se senta, que está a brincar às princesas. Eu, por exemplo, não consigo ser essa mãe. Eu sou uma mãe prática, eu sou uma mãe orientada para fazermos coisas, para experienciarmos, visitarmos espaços. Eu sou essa mãe. Um, Isto traz, obviamente, uma componente mais prática, divertida, mas em dado momento eu tive que fazer este encontro e as pazes, digamos assim, entre aquilo que era, lá está, esta minha idealização daquilo que era ser boa mãe e perceber que ser boa mãe varia muito de pessoa para pessoa. Eu sou boa mãe de uma forma, tu és boa mãe de outra forma e de certeza que somos as melhores mães que os nossos filhos podem ter, não Que é? Porque é conseguimos ser, claro. exatamente, ou seja, porque no limite vamos estar em verdade connosco e com aquilo com quem nós somos, com a nossa essência, e isso vai nos permitir estar mais felizes, mais tranquilas, mais leves. Se eu tivesse que estar, por exemplo, o meu filho adora, é capaz de estar uma hora com um carrinho a brincar, a inventar uma coisa na cabeça dele. Se eu tivesse que me obrigar a estar uma hora com um carrinho a fazer isto com ele, aquilo ia ser angustiante para mim e durante algum tempo eu quase que me obrigava a ter que fazer esta companhia de estar ao lado dele, tipo para passarmos uma atividade juntos. Até que eu Uhum. percebi, ó, por exemplo, eu gosto de pintar, eu gosto de montar um puzzle. Então, tipo, eu convidava-o para fazermos outra atividade que fosse fixe para os Os dois, dois. permitisse estar os dois, tipo, ou seja, em boa verdade, lá está, é encontrar aqui este match entre os nossos filhos só querem estar connosco e brincar connosco, ou estar connosco, não é? Portanto, se nós conseguirmos estar com eles a fazer algo que também nos faz feliz, eles também vão sentir essa nossa felicidade e essa nossa conexão. Sem Um, dúvida. Portanto, isto para partilhar contigo que um dos principais momentos para mim na psicoterapia que foi verdadeiramente importante foi esta questão de um, relativizar e fazer as pazes, se calhar mais por aí, fazer as pazes com este meu conceito do que é ser boa mãe. Depois, foi muito importante para mim, e como eu estava a partilhar contigo, esta minha drive profissional, faz com que eu leve as coisas com uma intensidade, às vezes, com muito ritmo. Então, foi importante para mim encontrar estratégias que no dia a dia me permitam reenergizar-me, porque depois eu sou também uma pessoa muito orientada para as pessoas e isso também me suga muita energia. Então, por exemplo, na terapia eu percebi que foi muito importante para mim fazer, por exemplo, uma lista de coisas que me drenam energia e coisas que me trazem energia. E nas semanas mais assoberbantes que eu tenho, eu tento colocar mais das coisas que me trazem energia para eu conseguir nunca estar em falha, digamos assim, em falha comigo, com a minha energia, não é? Ou seja, para eu estar sempre a tentar repor os níveis. E nessas semanas tento aliviar, ou seja, tento dissipar, vá pela semana seguinte e vou tentando dissipar as coisas que me tiram menos energia e tentar encontrar aqui um equilíbrio. Por exemplo, nesta lista, às vezes as pessoas pensam muito na questão do autocuidado, como ir fazer uma massagem, mas isso é preciso disponibilidade financeira. Isso, em boa verdade, não corresponde necessariamente à verdade, ou é um bocadinho falacioso, porque autocuidado muitas vezes pode ser só tu dormires uma noite em condições. E particularmente depois de ser mãe, a questão do sono é um tema muito premente. Eu vou percebendo nas conversas que vou tendo com amigas que agora são mães e eu achava que era uma questão também muito pessoal, mas vou percebendo que isto é transversal a todas as pessoas. Sim. Portanto, dormir uma boa noite de sono não custa nada, mas vale ouro, não é? Ou Ou seja, estar só em casa sozinha, não é? Só assim a respirar e exato, a isso, existir, como eu costumo existir, dizer. exatamente, eu costumo usar imenso essa expressão, tipo, só estar no sofá e Só quero existir, existir. Exato. exatamente, em silêncio, ou ouvir uma música, mas tipo, não teres mamã, 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 ou a preocupação, agora é hora de jantar, agora é hora de lanche, Ou com o trabalho, não é? ou o Tenho uma trabalho, reunião aqui, tenho uma reunião ali. ou então Mesmo só as pessoas que não são mães sentem isto, não é? E às vezes não se permitem a parar. Mais uma vez, eu acho que também por crenças, não é? Porque se eu vou parar, eu estou a falhar. Então,
não se permitem a ter tempo só a existir, porque às vezes faz falta, não é? Para A nos abrandar, não é? reenergizarmos. Eu acho que muitas vezes é abrandar. Eu acho que às vezes pode ser difícil encontrar este equilíbrio, mas eu acho que quanto mais tu experienciares as benesses de acrescentar as coisas que te trazem energia. Vou dar exemplos bem básicos, coisas que eu faço, por exemplo, sem qualquer tipo de investimento, que me reenergizam. Eu moro à beira-mar, caminhar à beira-mar é uma coisa. Entretanto, já percebi hum, que existem explicações científicas para isso, mas o som das ondas, o ver as ondas, aquele movimento que é tipo um caos organizado, não é? Mas é um movimento Uhum. contínuo, eles vão bem. Tipo, O é algo, cheirinho. exatamente, é algo que me reenergiza. Apanhar sol, acho que tu vais vendo, eu apanho imenso sol. É uma coisa, não só pela vitamina D, mas pela quantidade de hormonas que isso nos permite produzir, Uhum. hormonas da felicidade, do bem-estar. Ou seja, são coisas. Ler um livro ao sol, ler um livro à beira-mar, ler um livro no jardim, são coisas que me reenergizam. Um livro que eu gosto, não tem necessariamente de ser um romance, se calhar às vezes as pessoas de alguma forma idealizam ler, tem que ser tipo um livro, um romance. Eu só leio livros técnicos, por exemplo, porque lá está, permite-me conseguir fazê-lo de forma pausada, ou seja, se eu quiser ler só um capítulo e depois não me esqueci da história quando for pegar de novo, permite-me ir rodando livros. Um, Uhum. em boa verdade, acho que é encontrar uma área que as pessoas gostem e agarrarem-se a isso. Há imensas pessoas que eu vou percebendo agora que leem sobre autoconhecimento e há cada vez mais livros nestas áreas. Um, os livros técnicos, os romances, ou seja, depois dentro de Algo que um. seja para desligar a ficha também, muitas vezes. Exatamente. Acho que, portanto, encontrar estes momentos é determinante para mim. Lá está, nos momentos em que eu me sinto mais cansada, são os momentos em que, mesmo sem vontade, eu vou lá abaixo, à beira-mar, eu caminho, eu não preciso caminhar muito, ou seja, não preciso fazer uma caminhada de 10 km. Basta-me andar tipo 1 km, 2 km, já apanhei ar, tipo, já estou num contexto diferente, isso já me ajudou a desligar. Hum, ou no limite não, só até vou a pensar nas coisas que tenho para pensar, mas como é ali um break daquela que é uma rotina, estar com pessoas, estar no escritório, estar em casa, como é um momento em que eu estou ali sozinha comigo, eu até posso estar com as mesmas preocupações, mas de alguma forma vou ter insights, que de outra forma, no mesmo contexto, eu dificilmente teria. Eu partilho às vezes isto com a minha equipa, que é eu prefiro que não estejam. Vamos imaginar que tu precisas, estás numa área criativa, estás com um bloqueio, pá, prefiro que não estejas no escritório, prefiro que saias, vais dar uma caminhada, que vás a casa, ao ginásio, porque a maioria das vezes tu consegues desbloquear isso se estiveres num contexto em que não estás com a pressão de eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer isto tem que sair agora, isto tem que sair até às 5, até às 6, pá, sai, vai, faz isso logo à noite, faz isso amanhã de manhã, pá, agora não, senão entras aqui num ciclo contraproducente em que te estás a cobrar, em que estás sob pressão, vais fazer para fazer e não estás a fazer com gosto, com Sim. prazer, não é? E muitas vezes somos mais produtivos quando desligamos e voltamos a entrar. Quando saímos da bolha e voltamos, a maior parte das pessoas, e acho que é provado, tem uma produtividade maior depois das férias, por exemplo, não é? Porque descansou, voltou a ganhar energia e vem com uma produtividade diferente, com uma energia diferente, claro. E este podcast saiu assim de uma zona, não é? Em que eu não estava sequer a trabalhar É e, isso. Era e isso que eu ia lembrei-me dizer. de A fazer maioria das isto. pessoas, de certeza, já experienciou esta, esta questão de vou sair, vou ao cinema. E estás no cinema e de repente tens um insight do género, ai, se calhar posso resolver aquilo assim. E depois começas a pensar, mas porquê é que eu estou a pensar nisto agora? Agora devia estar a divertir-me. Mas lá está, como não estás com aquela pressão que eu tenho que resolver isto, como é que eu vou resolver isto? As coisas tipo fluem, acabam por aparecer, não é? É, é mesmo isso. E com a família é igual, não é? Sim. Tens todos os afazeres e mesmo com a tua vida com social.
Muitas vezes nós estamos sempre, vamos marcar, vamos fazer, vamos acontecer, não é? E acabamos por ir adiando e vai haver aquele dia em que nós vamos decidir, não, olha, vamos fazer, vamos marcar, agenda e tem que ser, acaba por. E depois quando estamos, percebemos que não faz sentido termos estado tanto tempo sem fazer aquilo. Olha, eu sou muito essa pessoa. Eu sou essa pessoa que, quando eu quero, porque eu acho que isso é, de novo, também é um bocadinho falacioso, que é, eu acho que quando as pessoas querem, as pessoas marcam logo. Ou melhor, se as pessoas querem mesmo, fazem acontecer. Acho que quando não estás nesta rotina de ter uma vida social ativa, acho que rapidamente podes pensar, epá, como é que eu vou encaixar isto? Depois tenho que fazer, porque isto vai-me tomar tempo e depois vou ter que, vou jantar mais tarde, ou já não vou poder fazer não sei o quê. Ou seja, compreendo que quando não estás neste modo ativo de socialmente interagir e procurar estar com outras pessoas, possas de alguma forma entrar aqui numa uma espécie de preguiça de marcar as coisas e por isso vamos protelando. Então eu obrigo-me a fazer isso, ou seja, quando eu quero de facto estar com as pessoas, eu marco logo. Marco porque de outra forma vai acontecer isso. Ai, temos que marcar. Passa uma semana, passa um Não, mês, não encontras tempo, não crias quando eu prioridade para aquilo, não é? exatamente. Em boa verdade, a gestão de tempo Exato. está muito relacionada com prioridades, não é? Aliás, fala-se muito da falácia da falta de tempo, porque nós não temos falta de tempo, hein? Nós podemos é não priorizar aquela coisa para a qual dizemos que não temos tempo. Para as coisas que, e isto é tão verdade quanto tens um problema de saúde, hoje estás apinhada de trabalho, não é? Tens um problema de saúde, hoje à noite tens uma dor de barriga, a prioridade amanhã vai ser a tua saúde. Tipo, Sim. aquela pilha de trabalho vai lá continuar porque as tuas prioridades inverteram-se. Portanto, não é uma questão de falta de tempo. Às vezes podíamos pensar, eu não fui ao ginásio porque não consegui, tenho muito trabalho, tenho aqui esta pilha de trabalho para fazer. Não, tipo, não vou ao ginásio porque não estou a priorizar isso e estou a priorizar o trabalho. Acho que trazermos isso para o nosso consciente é muito importante para, às vezes, acabamos a queixar-nos de coisas que estão na esfera da nossa responsabilidade, estão na esfera do nosso controle, não é? Sim, há realmente algumas questões sobre não haver prioridades em relação a nós próprios, mas depois também há aquele sentimento de culpa, não me priorizei. Tu estabeleces blocos de tempo na tua semana, no teu dia para isso, é uma coisa pensada, colocas na tua agenda. Hum, Como é que geres esta questão mais na prática? Então, como eu tenho diferentes projetos, eu chamo-lhes projetos, são diferentes responsabilidades, eu tento de alguma forma alocar, chamaria-lhe blocos de tempo ou dias para determinados projetos. Obviamente que isto não consigo que seja assim tão estanque, porque vão surgindo alguns temas mais urgentes ou algumas coisas que não estavam previstas e eu tenho que priorizar essas coisas, não é? Mas tento então sempre esta manhã é para tratar de coisas da associação, por exemplo. E nesta manhã eu estou concentrada naquilo e não estou a sentir culpa pelas outras coisas que até podem estar em atraso noutro projeto. Mas em boa verdade, se não fizer isto, eu estou sempre a lidar com a culpa e ela é tipo um crescendo, ou seja, eu não vou evoluindo na minha to-do list, digamos assim, e não vai decrescendo o meu sentimento de culpa. Portanto, se é só coisas menos boas, a culpa e a to-do list que continua a acrescentar, então, tipo, mais vale. Quando estou aqui e eu tenho, às vezes as pessoas perguntam-me, curiosamente, é uma pergunta que me fazem frequentemente, que é, como é que consegues fazer tantas coisas diferentes na tua vida? E eu tenho muito presente isto, que é, primeiro, para mim é muito importante a paixão das coisas, ou seja, é um valor muito importante para mim, então eu tenho que me sentir apaixonada pelas coisas que eu estou a fazer, pelo projeto, pelas equipas, agora quando falo em projetos já não pelas empresas, mas os projetos em si que estamos a desenvolver têm que me dar aquele sparkle, aquela faísca que te faz carburar. Eu, por exemplo, é muito importante para mim estar consciente. Eu sou
E, de novo, estás a ver aqui a importância do autoconhecimento. Isto vem com o autoconhecimento, isto vem com com essa descoberta, que é eu, a dado momento, perceber que eu não sou uma pessoa de fazer coisas de forma consistente e prolongada no tempo, ou estar a virar frangos durante muito tempo. Eu não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa do Boas. brainstorming, do vamos a fazer isto arrancar, vamos fazer isto acontecer. Eu sou essa pessoa, isso é o que me faz sentir as ganas, o brilho nos olhos, sabes? E isto Borboletas na barriga de criar, não é? isso, o momento da criação para mim é determinante, mas eu reconheço que é determinante, basilar para as empresas, para os projetos, ter as pessoas que são da consistência e da conformidade. É determinante. Portanto, eu costumo dizer que dentro das minhas equipas eu preciso ter esta diversidade de perfis, precisamente para termos equipas polivalentes e que cada um a tocar o seu instrumento. Ou seja, né, e não perdendo aqui o fio à meada, para mim é muito importante aqui então a questão da paixão e o estar presente naquele momento. Eu, se for sair com as minhas amigas, se for jantar fora, num contexto social, eu não vou estar a pensar se os meus filhos ficaram tristes porque eu hoje não lhes li a história, como é frequente ler, porque eles até podem ter verbalizado isso, mas amanhã ou antes de eu sair eu vou ter esta conversa que é, tu não gostas de ir ao taekwondo e aprender a fazer ou conhecer outras pessoas ou ir ao futebol e treinar, não gostas de ir e estar com outros meninos além da escola. Este é o momento em que a mamã, além do trabalho, vai estar com outras pessoas. Isto acontece muito quando eu faço formações fora, por exemplo, e nós já estivemos em formações, as duas, em Sim. Lisboa, e estes momentos requerem que nós nos afastemos 2 dias de casa, que se durma fora. E isto é determinante, eles também perceberem este teu brilho, este teu gosto de fazer as coisas. Fala-se muito sobre isto de demonstrarmos aos nossos filhos que o quão gostamos de trabalhar na nossa área, se isso de facto for verdade, não é? Para Sim. eles crescerem também com esta coisa de trabalhar é fixe, tipo, trabalhar é bom, eu posso trabalhar numa coisa que eu gosto. Então eu tento levar isso para os diferentes âmbitos, E né? crescerem também com a noção de que cada um é Claro, individual e que também pode ter as suas. e que é muito importante tu alimentares estes diferentes quadrantes. Tu, enquanto ser individual, tu, enquanto ser social, tu, enquanto ser que tem uma profissão, ou seja, um ser profissional, vá, chamemos-lhe assim, Exato. tu, enquanto um ser que tem uma família, ou seja, estes diferentes eus têm que ser todos tocados e não devem ser esquecidos. E isto E é eles algo que terem devemos noção, as outras praticar. pessoas à nossa volta terem noção disso, não é? Que nós somos várias coisas e temos que respeitar as nossas várias coisas e os outros igual. Exatamente, sem dúvida. Ou seja, isto, portanto, para partilhar contigo que quando eu estou nos diferentes projetos, eu estou nos diferentes projetos. Eu tento não estar a pensar, pá, estou aqui, mas está, tenho a pilha de outra coisa para fazer, ou tenho que ir não sei onde. Tento-me de alguma forma permitir, mesmo que eu esteja em falta com, é permitir-me falhar. É isso, em boa verdade. É eu assumir que não dá, às vezes não dá para segurar as bolas todas no ar. Seria ótimo, e muitas vezes eu acho que nós somos, eu falo por mim, e acho que as mulheres no geral tendem a ter muitas bolas no ar, precisamente porque achamos sempre que damos conta de tudo, e na maioria das vezes damos. Mas é normal às vezes deixar cair uma bola ou outra. É normal. Claro. Pá, e temos que estar de bem com isso. Eu acho que a ausência ou diminuir este sentimento de culpa radica muito a isso, a fazer as pazes de que umas vezes vamos falhar, umas vezes vamos frustrar as expectativas de alguém, umas vezes vai ser dos nossos filhos, umas vezes vai ser dos nossos amigos, umas vezes vai ser do nosso companheiro, as nossas próprias, umas vezes vamos cobrar-nos de género, "Fogo, tipo, tinha a massagem marcada e vou ter que desmarcar Não porque consigo. não dá. Ou queria muito ir de férias agora e não consigo porque o trabalho agora tipo, apareceu aqui uma fase em que não me permite ir de férias. Pronto, e é termos esta flexibilidade, eu acho que é um bocadinho isto, esta flexibilidade de nos permitirmos falhar, porque na maioria das vezes nós vamos vingar, digamos assim, não é? Ou seja, cada vez que estivermos a falhar, vamos falhar cada vez melhor e ao falhar cada vez melhor estamos a progredir e a evoluir. Aprender rápido. Falha rápido para aprender rápido, não é? Mais, nem mais. Exato. Então, em modo de conclusão,
a nossa conversa baseou-se toda muito em termos prioridades, em conseguirmos aceitar, ter flexibilidade na nossa vida. Eu acho que também posso introduzir aqui a palavra resiliente, porque acho que também é muito importante, não é? Para conseguirmos construir este nosso bolo de gestão de tempo, trabalho e ser individual. E crenças. Falamos aqui muito um bocadinho sobre isto. Então, se calhar o nosso bolo seria muito isto, nós conseguirmos priorizar, fazer uma lista de prioridades. Eu acho que realmente é uma ótima ideia fazermos uma lista de prioridades do gosto, do que é que nós gostamos, e se calhar comunicar também com as pessoas à nossa volta quais são as nossas prioridades, o que é que nós gostamos, o que é que nós queremos, para não sentirmos que podemos ser julgadas, que muitas vezes também temos medo do julgamento, não é? Sem E não dúvida. sentirmos que podemos ser julgadas por priorizarmos uma coisa que os outros podem não priorizar e está tudo bem, não é? Cada um sabe quais são as suas prioridades. Acho que em modo de resumo é muito isto. Sem Mas há uma dúvida. Eu coisa acho mais a dizer? Não, eu acho que tu concluís muito bem. Eu acho que a comunicação é de facto determinante. Determinante precisamente por esse ajuste, hum, das expectativas e pela comunicação das necessidades. Ou seja, se eu de alguma forma normalizar este discurso em casa, quer seja com os meus filhos, com o meu companheiro, com as pessoas que estão à minha volta, no trabalho, se eu normalizar estas minhas necessidades, hum, as pessoas de alguma forma não vão achar aquilo estranho, não vão achar que é um comportamento dissonante ou que é mau feitio ou é qualquer coisa. Não, são as minhas necessidades, são as minhas prioridades. Esta semana está a ser muito assoberbante. Ok, por exemplo, costumo brincar que eu sou como as crianças. Eu com sono e com fome começo a ficar aborrecida. Uh, e as pessoas à minha volta já sabem disto. Eu normalizar isto em jeito de brincadeira. Às vezes os meus filhos começam-se a aproximar a hora do almoço e estamos atrasados para sair ou qualquer coisa e eu começo, assim, tipo mais tensa, não é? E a minha filha começa logo, oh, mamãe, estás a ficar com fome? Ou seja, esta Já comunicação conhece? Exato. aligeira as relações. Se nós de facto não comunicarmos isto, e por isso acho mesmo muito importante teres reforçado aqui a importância desta comunicação. Sim, em algum momento nós vamos ter que ter esta conversa, que muitas vezes é uma conversa séria de ok, eu preciso de me priorizar. Muitas vezes a nossa dificuldade é esta, é nós colocarmos-nos à frente do resto. E não é à frente do resto, é no limite é nós também termos No um lugar mesmo na. patamar. Exatamente. Exato. A dizer, olha, Um, eu andei este tempo todo a tentar estar nas frentes todas, mas eu fiquei lá atrás, eu também quero estar à frente, não vou descurar o resto, nem eu quero, não é? claro. Porque eu quero continuar a exercer as minhas funções e coisas que me apaixonam. Se calhar outras não me apaixonam assim tanto e eu até nem gosto de exercer e até posso tentar não exercer, não é? Tentar não fazer e está tudo bem com isso também. Sem dúvida. Por Se nós exemplo, conseguirmos apagar ali qualquer coisa que tire energia e que não seja assim tão essencial, ou que possamos passar para outra pessoa, se calhar também vai fazer-nos melhorar muito, não é? e tu introduziste esse tema e nós quase não falamos sobre ele, que é a importância do delegar. E muitas vezes o delegar não é só no trabalho, muitas vezes o delegar pode ser em casa, pode ser com os filhos, não é? Às vezes as pessoas brincam, agora já se brinca um bocadinho com isso, que é o pai ser pai, não é? Ou seja, o- ter as mesmas Ser responsabilidades que faz. exatamente igual. Exatamente, ou seja, dá. Infelizmente já se vê muitos pais a serem pais, não é? Sim, Não o grande pai que antigamente se falava, ai, fica com os filhos, é um grande certo, pai. exatamente. Ou seja, esse delegar, quer seja profissional, quer seja pessoal, é determinante para nós conseguirmos então encontrar aqui mais umas bolsas de oxigênio e de tempo para podermos então dedicar a outras coisas que nos fazem sentir preenchidas. Que pode ser o autocuidado, pode ser o voluntariado, pode ser o envolvimento político, pode ser, ou seja, outras coisas que nos trazem mundo, às vezes é muito isto, que nos trazem mundo, que nos trazem outras convivências, outras conversas, senão muitas vezes vivemos em si mesmados nas mesmas Rotina. conversas, nos mesmos dramas, sim, na rotina. Olha, ainda hoje até trouxe aqui esta frase, porque achei mesmo curioso ter aparecido hoje, aqui para quando íamos conversar, que é
A fadiga que sentimos não é tanto do trabalho acumulado, mas de um cotidiano feito de rotina e de vazio. O que mais cansa não é trabalhar muito, mas sim viver pouco. Eu acho que é muito isto, esta Sem rotina dúvida. vazia, ou seja, repleta de coisas, mas sem grande significado, sem grande sentido, é que eu acho que traz esta exaustão às pessoas. Porque se tu conseguires de novo colocar coisas que depois te preenchem, que te fazem andar feliz, lá está, que te trazem este fulfillment, tipo, vais acabar por conseguir compensar o desgaste que tens profissional, da maternidade, do dia a dia, das rotinas, que sim, de facto o tempo passa rápido, é acelerado, vivemos acelerado, mas vais conseguir compensar, lá está, com a tal lista de coisas que te energizam. Lá está, podem Exato. ser atividades sozinha, podem ser atividades que não custam nada, podem ser atividades em que dedicas o teu tempo ao outro, podem ser uma série de coisas, pode ser ir à biblioteca, ir a um museu sozinha, ou exposições, e aí, ok, já tens um investimento, mas lá está, há uma panóplia de coisas que nós nos podemos permitir fazer para encontrar esse preenchimento que vem de outros quadrantes que não só a nossa vida familiar, o nosso trabalho, esta rotina habitual do dia a dia. Mesmo em relação ao investimento, e agora já indo buscar assim um bocadinho e fazendo um bocado de spoiler do que vamos ter aqui para a frente no podcast, nós podemos também priorizar e organizar a nossa vida dessa forma, não é? Porque nós podemos ter tudo, só não é ao mesmo tempo. E podemos todos os meses, seja mês ou semana ou 2 em 2 semanas, definir um orçamento ou algo que nos possa levar a alguma coisa que nós gostemos, não é? Mesmo que seja um orçamento mais apertado, tentarmos tirar um bocadinho ali, um bocadinho acolá, para depois conseguirmos juntar aquele dinheiro para fazer alguma coisa para nós, porque muitas vezes as mães gastam o dinheiro, investem o dinheiro com os filhos, por exemplo, ou na casa, e os pais. Estamos a falar mais porque estamos como mulheres aqui, Sim. mas que depois não gastam para elas, mais uma vez, por crença, por não se priorizarem também a elas, não é? E às vezes os filhos nem precisam e podiam até dividir. Pá, hoje vou gastar 100 euros em roupa para os meus filhos. Se calhar não gasto 100 euros. Gasto 50 euros em roupa para eles e outros 50 para mim na dúria. Certo, sem dúvida. Olha, e eu acho que tu tens falado aqui das crenças e eu acho que o autoconhecimento traz muito isto, esta noção de que muitas vezes, e é comum aparecer esta crença do não merecimento, e eu acho que está muito associada a isso, ou seja, quase como se eu não fosse merecedora, ou eu tenho que trabalhar muito para merecer aquilo, tenho que penar muito para conseguir aquilo. E isto são coisas que de facto se desconstroem e sim, é através, lá está, de obviamente trazermos isto para o consciente, mas irmos mudando, irmos aos bocadinhos, obviamente. Vamos imaginar uma pessoa que não tenha disponibilidade financeira para fazer sessões de psicoterapia desta forma preventiva, digamos assim. Claro. Pode conseguir, lá está, fazendo esta rotina que tu estavas a falar de alocar disponibilidade de dinheiro para diferentes coisas em diferentes timings. Eu não vou cometer certamente nenhuma inconfidência, que eu acho delicioso e foi uma coisa que eu me identifiquei muito contigo. No caso, tu foi com outra finalidade, mas, por exemplo, tiraste 2 dias para estar sozinha num hotel. E eu acho isso delicioso. Acho que nós vamos conseguir ser tão melhores, profissionais, companheiras, mães, whatever, pessoas, quanto melhor nós estivermos connosco mesmos. E isto muitas vezes lá está, é termos este tempo para nós, é dormir uma boa noite de sono, é se tivermos essa possibilidade de ir fazer uma massagem, ir a um hotel, ir conhecer outra coisa, uma coisa diferente, um restaurante novo. Obviamente, aqui já estamos a falar de aspectos que implicam investimento de dinheiro, mas que eu acho que nós também nos devemos permitir e mimar-nos desta forma, porque Exato. trabalhar só com o objetivo de comprar roupa para os meus filhos, pagar a escola ou a alimentação ou os livros, ou isto também nos tira um bocadinho de
sentido para aquilo que nós fazemos. Se nós depois não nos mimamos, nós não nos parabenizamos, nós não nos reconhecemos o valor desse nosso esforço, não é? Por isso eu E acho, isso, desculpa interromper-te, mas isso acaba também por fazer com que os outros não reconheçam. O nosso não reconhecimento por nós próprias acaba por replicar-se no comportamento dos outros também. E sem nós dúvida, depois queixamos-nos, não é? sem dúvida. Então entramos aqui numa roda de rato que não é saudável para nós próprios, para a nossa relação connosco, para a nossa relação com os outros, não é? Acaba por ser, nós criamos aquilo, criamos ali um monstro, mas depois queixamos-nos do monstro que criamos. Então é mesmo conseguirmos olhar para dentro de nós, não é? Sem dúvida, e por isso é que há bocadinho eu falava da nossa esfera de responsabilidade. Eu acho que isto é muito importante. Muitas vezes queixamos-nos, mas há decisões que são da nossa responsabilidade, ponto. Ou seja, não podemos, o que é que acaba por acontecer? Acabas depois a projetar a frustração de não fazer determinadas coisas porque tu não priorizaste isso, porque tu não assumes essa responsabilidade, acabas a projetar essa frustração nos outros, no companheiro, nos filhos, nos funcionários, no colega de trabalho, e vais para lá resingona porque acabaste por não priorizar ires ao ginásio, porque ficaste até, ias mandar mais 2 e-mails, ou porque te deitaste mais tarde porque estavas a fazer scroll no telemóvel. Então, muitas vezes, aliás, eu acho que é mesmo determinante nós trazermos esta noção da nossa, o nosso ónus da responsabilidade sobre a nossa vida também, dentro daquilo que é a nossa esfera de controle. E muitas vezes esta questão das prioridades está na nossa esfera de controle. Sem dúvida. Adorei, adorei a nossa Olha, conversa. parabéns, parabéns por esta iniciativa, porque acho mesmo muito importante nós, mulheres, conversarmos sobre determinados aspectos e determinados temas que nos tocam de forma transversal, o normalizarmos determinados temas, a compaixão e a empatia que surge nestes momentos em que alguém vai ouvir e vai sentir a ressonância de epá, esta pessoa também sente isto, olha, eu achava que era só eu, sabes? Tipo, e muitas vezes lá está, Não se andamos sentem aqui a sozinhas. pensar, tipo, deve ser mesmo só eu que tenho dificuldade com não sei o quê. Não, tipo, as outras também, as outras mulheres também sentem isto. As outras pessoas também sentem isto. Portanto, Ou sentirmos parabéns. que não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo, que não estamos, e eu não limpei a casa porque tive que dar banho aos meus filhos, por exemplo, não é? Certo. Não fiz o jantar tão cedo porque isto está tudo bem, não é? Passamos Isso, todas por isso pá, uns dias vamos acertar, outros errar e está tudo ok, não é? sem dúvida. Por isso, parabéns por esta iniciativa. Obrigada. Acho louvável, acho muito importante. É quase uma questão de sororidade, de nos apoiarmos, e o apoiar muitas vezes é só conversarmos e ouvirmos-nos. Falo muitas vezes sobre isso, nós ouvirmos-nos a nós próprios, verbalizar determinadas coisas é mais terapêutico muitas vezes do que recebermos 40 conselhos de pessoas que não têm Sim, uma história nada a ver com a nossa, não têm tipo vivências nada a ver com as nossas, não é? Vão estar sem a dúvida. projetar as histórias delas na nossa. Portanto, acho que estás de parabéns aqui por Obrigada. esta. E E este tenho podcast surgiu muito por isto, pelos valores que a loja, a Zúria, tem de base, não é? Porque eu costumo dizer que nós não vendemos só roupa, nós não queremos vender só roupa, nós queremos mesmo vender a emoção, a realização e o ponto Z que nós achamos que era o nome perfeito, era nós somos mulheres e só a mulher é que vai ter agora um ponto Z, que é um ponto de viragem para a liberdade, para conseguir realmente olhar para si própria e ser. E não é preciso estar a espingardar para todo lado e mandar já toda a gente embora à nossa volta, mas conseguirmos olhar para nós e priorizar-nos e sentirmos que somos merecedoras, que somos capazes, podemos e sairmos sempre de cabeça levantada e com orgulho no que somos e em quem somos. E nós temos sentido muito isto com as nossas clientes, e daí esta criação, porque sentimos que podia fazer diferença noutra componente da vida das nossas clientes, que não só a aparência física,
mas também um bocadinho da autoestima e da autoconfiança e do autoconhecimento, que nós também trabalhamos muito a vender roupa, obviamente, não é? Portanto, estou muito feliz. Obrigada por teres vindo. Obrigada eu por me teres desafiado, lá está. Ah, porque acho Estávamos que é as duas muito nervosas no início. porque acho que é isto que nos faz evoluir, é isto que nos faz crescer, que é precisamente quando nos propomos a fazer coisas diferentes. E lá está, podia não ter corrido tão bem quanto eu acho que correu, e seria uma aprendizagem ainda assim. Sem dúvida. Obrigada, foi um gosto Obrigada. ter conversar contigo. Igualmente, Mariana. Obrigada. Beijinho. Beijinho. Obrigada.